muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Estúdio Aberto, transmitido ao vivo pela RPM Rádio e gravado pela JPTV. Eu sou Clarice Almeida, hoje estou substituindo Adriano Alves de Oliveira, o apresentador oficial deste programa, e estarei trazendo para vocês as principais notícias de Montenegro, região, do país e do mundo. Vamos começar então falando sobre o tempo que começou quente nessa sexta-feira, dia 1º de agosto. Agora são 20 graus em Montenegro, a temperatura está elevando, até o final da tarde devemos ter um dia quente, mas a previsão não é muito positiva para quem quer aproveitar o final de semana. A estimativa, dos sites de meteorologia é que venha temporal por aí, fortes chuvas estão previstas para a região aqui do sul do país. E vamos agora, então, trazendo as principais notícias que são destaques no portal JP News e na JPTV. Hoje pela manhã, tivemos uma entrevista coletiva na Unimed Vale do Caí, no Hospital Unimed Vale do Caí, onde foi falado sobre a 4ª corrida e caminhada Unimed Vale do Caí. Iniciativa que está prevista para acontecer no dia 14 de setembro, cujas inscrições estarão abertas do dia 5 de agosto, a partir da semana que vem, então, da terça-feira, até o dia 31 de agosto. Podem participar dessa corrida ou da caminhada qualquer pessoa que tenha a partir de 16 anos e que já esteja fazendo algum tipo de atividade física, alguma caminhada na quadra, que possa ir aumentando esse exercício diário, para estar preparada até o dia da corrida. As inscrições esse ano vão ter o custo de R$ 15 e os 200 primeiros inscritos vão receber uma camiseta e uma mochila do evento. Lembrando ainda que esse ano a corrida e a caminhada marcam os 42 anos da instituição aqui na região. E ainda falando sobre o Espaço Vida Unimed, na próxima segunda-feira, a Unimed Vale do Caí estará realizando um dia voltado à prática de atividade física, de exercícios, e esse evento vai acontecer em 2 momentos, na parte da manhã, lá junto ao Hospital Unimed Vale do Caí, iniciando às 8h30 da manhã até às 10h30, onde os colaboradores vão estar participando, vão acontecer alongamentos, enfim, a prática de algumas atividades físicas, incentivando as pessoas a saírem do sedentarismo. E das 11 às 12 horas, as ações vão estar acontecendo, então, aqui no centro da cidade, na operadora. E das 14 às 16h30 é a vez, então, do Espaço Vida Unimed receber essa ação aí alusiva, então, ao Dia Nacional da Saúde, que é celebrado no dia 5 de agosto. Então, fica o convite do pessoal, para que todos se mexam, para que saiam da rotina, para que possam incorporar uma atividade física no seu dia a dia, e possam ter os benefícios que esse tipo de ação traz para a saúde. Agora, mudando um pouquinho de assunto, então, vamos falar sobre a política no nosso município. Ontem à tarde foi postado aqui pelo JP News, no nosso portal JP News, a informação de que o pedido de impeachment do prefeito, Paulo Azeredo, está sendo conduzido aí por um grupo de 3 pessoas, inclusive pessoas essas, 2 delas têm uma ligação com o executivo local, são funcionárias da administração pública, e a terceira dela, que é o senhor Jefferson Carvalho, que já foi chefe de alvarás, ainda nessa administração. Agora não está mais na administração, mas ele é uma das pessoas, então, que pretende assinar o pedido de impeachment do prefeito. E, segundo informações dadas pelo próprio Jefferson, a entrega desse documento, onde os 3 solicitam a abertura do processo de impeachment contra o prefeito, será entregue instantes antes do início da sessão da Câmara de Vereadores da próxima quinta-feira, então. Jefferson disse que o que motivou a fazer isso é que ele não aguenta mais ver o estado de caos que se instalou no município. Palavras dele, Então, vamos aguardar até a próxima semana para ver se realmente, vai se efetivar essa solicitação aí da abertura do processo de impeachment contra o prefeito. Esse grupo de pessoas esteve,
na Câmara de Vereadores no início dessa semana, solicitando informações de como proceder para realizar o pedido do impeachment, e agora, então, que eles já têm essa informação, pretendem dar seguimento a isso, então. Vamos aguardar para ver no que vai dar, né? Sexta-feira teremos informações quentinhas, na próxima sexta-feira teremos informações quentinhas sobre esse assunto. Ainda na área política, ontem à tarde, Percival Souza de Oliveira anunciou que vai desistir de concorrer ao cargo de deputado estadual. Ele elencou alguns motivos que o fizeram desistir, né? Entre eles a saúde, pois ele sofre por problemas cardíacos e possui triglicerídeos altos. Então, a orientação médica foi para que ele começasse a praticar exercícios, praticar caminhadas, enfim, para que cuide um pouco mais de sua saúde. Então, esse foi um dos motivos que o levou a dar uma pausa na carreira política. Mas, além disso, ele também atribui a necessidade de estar perto da família, né? Ele que tem uma filha pequena ainda, criança, e diz que a filha sente muitas saudades, né? Durante as viagens que ele realiza, a menina está sempre ligando, perguntando se o pai vai demorar. Então, ele quer esse tempo, né, para se dedicar à filha e ao restante da família, né, que é acompanhar de perto o crescimento da menina. E o terceiro motivo atribuído por ele, por ter desistido de concorrer nessas eleições, é o fato dos custos, né? Segundo ele, os custos com a campanha estão muito caros, estão além do que ele esperava, né? E ele diz que seria necessário que houvesse uma mudança nos padrões, né? Porque alguns políticos, alguns vereadores, por exemplo, de outros municípios, né, acabam pedindo valores para apoiá-lo na campanha, né, e esses valores têm sido com frequência em torno de 5 mil a 40 mil reais. Ele contou que a última proposta que ele teve, né, de apoio foi perante o valor de 40 mil reais, que ele achou exorbitante demais, né, não há como concordar. Então, anunciou essa interrupção. Mas, como eu falo, né, é uma interrupção. Ele não afirma que tenha largado a política. Também não descartou a possibilidade, né, quando lhe foi perguntado se ele voltaria a concorrer o cargo aqui como prefeito de Montenegro, ele não descartou essa possibilidade, ficou em silêncio, dizendo que dessa água não se deve dizer dessa água eu não beberei, o que deixa, então, a especulação no ar, né? Ainda há essa possibilidade de que Percival retorne a concorrer ao cargo de, quem sabe, né, prefeito ou algum outro cargo político aqui no município. Vamos aguardar para ver o que acontece, né, ao longo desse período aí que ele pretende se dedicar a ter uma vida saudável. Talvez a ideia dele seja recuperar as energias, né, as forças, estar realmente com a saúde em dia para enfrentar uma nova batalha, digamos assim, ao administrar um município. Bom, ainda na esfera política, a gente vai comentar agora sobre um caso que chamou a atenção aqui no portal JP News e nas redes sociais, que foi a denúncia feita pela irmã do secretário de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania. A senhora Giovana esteve aqui ontem, aqui na sede do Grupo Progresso de Comunicação, a dona Giovana Rocha, e disse que o irmão teria desviado 2 câmeras de segurança, né, de monitoramento, que seriam destinados ao condomínio, ao residencial 5 de Maio, para utilização no seu próprio imóvel, na casa dele. E, segundo ela, essa informação teria sido obtida com um funcionário da empresa que faz a instalação dessas câmeras, e ele, então, teria informado ela da ocorrência dessa situação, dizendo que a instalação das câmeras foi realizada pelo próprio dono da empresa para que a informação não vazasse, né? Então, no período da tarde, eu fui à procura do secretário de Habitação, Juan Rocha, para esclarecer esse caso, e junto com ele estava, então, o diretor dessa empresa de vídeo monitoramento. O secretário preferiu não falar sobre o caso, sem gravações. Ele expôs que é um problema familiar e que são acusações que vêm sendo lançadas sobre ele já há longos anos e que ele não vai se manifestar sobre esse caso.
Já o proprietário da empresa responsável pelo sistema de monitoramento das câmeras ficou bastante zangado, digamos assim, né? Vamos ser suaves, ele ficou zangado com o que aconteceu, disse que daria o prazo de 24 horas para que a irmã de Rua Rocha se retratasse sobre a situação, porque ele disse que de forma alguma isso aconteceu. Ele disse à reportagem do jornal Progresso que as câmeras da casa do senhor Juan Rocha foram instaladas cerca de 3 meses antes da instalação no residencial 5 de Maio. E que as câmeras não são vendidas, elas funcionam em sistema de comodato, então quem fizer um contrato com ele não estará pagando pelas câmeras, e sim somente pelo monitoramento delas, né? Então, a reportagem na íntegra está disponível já aqui no JP News, no nosso portal do Grupo Progresso de Comunicação, e também está inserida na edição de hoje do Jornal Progresso, que nós temos aqui na capa a notícia sobre a queda de uma laje no prédio do antigo frigorífico Renner, né, que foi destaque aqui no portal JP News essa semana, onde várias pessoas se manifestaram a respeito desse caso, né, que esse prédio que há anos aguarda por uma solução para o seu caso, ele que já esteve para ser implodido, posteriormente foi pego como objeto de sonho de quem deseja construir lá, reformá-lo e transformá-lo em um local de cultura, de lazer. Mas, por enquanto, nada foi feito e o prédio começa a apresentar problemas que assustam a população, né? O pessoal que faz utilização do rio ali, que passa próximo a ele, e também o pessoal da ESFES, da Escola de Formação e Especialização de Soldados aqui de Montenegro, que ficam na mesma área desse edifício, né, e que presenciaram o momento em que desmoronou essa laje, né, segundo o comandante da ESFES, o pavimento, cerca de 4 metros quadrados de laje caíram, né, e uma parte desse material acabou caindo no pátio da escola, o que poderia ter ocasionado algum ferimento ou algum prejuízo caso alguém estivesse passando pelo local. Lembrando que bem ao lado de onde isso aconteceu é a entrada que dá acesso ao estacionamento do pátio. E junto também ali tem o local onde a banda da brigada ensaia, né? Então é um caso bastante complicado que está sendo repercutido aqui pelo nosso jornal Progresso dessa semana, trazendo então mais informações, mais detalhes sobre a situação do edifício Renner, do edifício do antigo frigorífico Renner. Na capa do jornal, hoje também trazemos o vereador Roberto Bratz, que atualmente está em férias, né? Mas que, antes de sair de férias, participou do nosso especial, a série sobre a Biblioteca Pública de Montenegro, e falou sobre a importância, né, da biblioteca pública para o desenvolvimento da cidade e das pessoas, né? Então, segundo Bratz, mesmo sem reforma, o prédio da Capitão Cruz ainda é um local mais adequado para a biblioteca. Ele se refere a essa frase dele, traz junto a colocação de que a biblioteca no centro da cidade está à disposição de toda a comunidade, né? O acesso a ela é mais fácil e também a organização dos livros, né? O acervo acaba tendo mais condições aqui nesse prédio. Ele reconhece também, assim como os demais participantes dessa série, a importância da reforma, mas diz que ela já deveria estar quase concluída, né? Porque é muito importante que as pessoas tenham a biblioteca perto de si, ou seja, no centro do município. Ele disse ainda que a biblioteca é o local mais democrático de acesso à informação, porque nos dias de hoje nem mesmo a internet consegue chegar a todos, né? Porque algumas pessoas não têm computador em suas casas, outras não têm o acesso à internet. Então, o livro, segundo Bratz, é a forma mais democrática de se ter acesso à cultura e à informação. E ainda aqui na capa do Jornal Progresso de hoje, a gente traz a entrevista com o delegado aqui de Montenegro, que fala sobre as quadrilhas da capital gaúcha que estão agindo na região do Vale do Caí. Baseado em algumas prisões que foram feitas, né, em Porto Alegre, o delegado informa, então, que algumas pessoas estão
formando quadrilha em Porto Alegre para virem até a região de Montenegro, São Sebastião do Caí, assim como essa semana a gente noticiou uma prisão em Brochir. Essas pessoas estão cometendo diversos delitos que a gente tem trazido quase que diariamente aqui para os nossos espectadores da JPTV, os nossos leitores do portal JP News e do Jornal Progresso. Delitos como roubos, furtos, né, a residências, a casas, a carros. Na semana passada tivemos também um ato ali no banco, no Banrisul, né? Então, a criminalidade da região metropolitana despontando aqui, né, para nós. Mas o delegado diz que algumas medidas preventivas estão sendo tomadas, como prisões preventivas, né? As investigações já estão sendo feitas, em alguns casos levam a essas prisões, mas deixa a dica também para que as pessoas estejam atentas, para que não vacilem, né? Porque às vezes o simples fato de fechar bem a janela de sua casa, de colocar um cadeado no portão, já dificulta a ação desse meliante, né? E ao constatar também algo de anormal acontecendo pela vizinhança, para que comuniquem à polícia. Algum ruído estranho na casa do vizinho que sabe que não está em casa, ou a presença de alguma pessoa que não é comum estar naquele local, né, ou que apresenta alguma característica suspeita. Enfim, para que detalhes como esses sejam comunicados à polícia para que ela tome as suas devidas precauções, né? Agora são 11 horas e 58 minutos e vamos então a mais uma das notícias que foram destaques no Jornal Progresso dessa semana. Trazemos aqui então, também na capa do jornal, aqui ao canto, à minha direita, uma foto da Prefeitura Municipal de Montenegro, tratando sobre o problema do patrimônio histórico, né, e de alguns cuidados que são necessários ter antes de fazer qualquer interferência em um bem tombado pelo movimento. A manchete diz o seguinte: membro do movimento de preservação diz que prefeitura é a primeira a descumprir as regras. Isso por quê? Não se está acusando essa administração ou a anterior, mas o fato é, alguém instalou diversos aparelhos de ar-condicionado na prefeitura. Aqui, como a gente pode ver mesmo, ao lado ali da entrada do estacionamento da prefeitura, estão 3 aparelhos, né, mais vários na fachada do prédio. Então, em entrevista ao Jornal Progresso, ao Grupo Progresso de Comunicação, Rosane Brochir, que faz parte do movimento de preservação ao patrimônio histórico, diz que a própria administração municipal não toma cuidado na hora de fazer as intervenções em prédios tombados, né, e que isso deveria servir, o que deveria servir de exemplo para a comunidade, para as pessoas que têm um bem preservado, né, acaba gerando o contrário, né, acaba mostrando que o decreto existente no município para que se tome esses cuidados não está sendo cumprido. Então, mais uma vez, a gente traz um fato relacionado à preservação do patrimônio no município, né? E na contracapa do jornal a gente retoma esse assunto novamente, falando sobre o prédio ali na esquina da rua Ramiro Barcelos com São João, que já foi tema aqui de reportagem no Jornal Progresso há cerca de 15 dias, um local que já teve parte do telhado, né, arrancado pelo desgaste, pelo vento, enfim, parte desse telhado está solto lá e causando riscos, né, para quem passa pelo local. Então, ali ao lado da calçada, alguns veículos eram estacionados e há alguns dias, então, a Secretaria de Trânsito do município providenciou o isolamento daquele local ali, sinalizando, né, com placas de proibido estacionar e proibido parar, além da sinalização com a pintura da faixa amarela. Então, a partir desse momento, né, que foi tomada essa iniciativa, os motoristas não podem mais estacionar ali pela sua própria segurança, né? Então, esses e outros assuntos são destaques no Jornal Progresso de hoje, que o pessoal encontra, né, gratuitamente espalhado por vários pontos de distribuição da cidade. Vale a pena conferir, tem muito assunto interessante para ser tratado. E nós vamos ficando por aqui agora, são 12 horas e 1 minuto. Eu quero desejar a todos um excelente final de semana e nos vemos na próxima semana. O Estúdio Aberto fica por aqui.